Romanos capítulo 8, dos versos de 31 a 39. Acompanhe comigo aí o texto bíblico que diz assim: Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos aí por mais um instante. Pai, graças te damos pela liberdade que temos de abrir os textos, abrir as nossas Bíblias e pedimos que o Senhor nos ajude. Esse texto traz tanto encorajamento, traz tanta instrução a respeito de momentos difíceis que cada um de nós possa estar passando, mas que o Senhor seja fiel à tua palavra e nos ajude a aprender por meio dela. Nos ajuda a lembrarmos das nossas fragilidades enquanto vivemos e de quem o Senhor é, poderoso e soberano Senhor. Amém. Então vocês viram aí que tem um trecho comprido, né? Mas eu prometo a vocês que eu vou ser breve. Agora tem um relógio aqui, fica mais fácil, né? Mas também não faço promessas muito longas, porque às vezes acontece, né? Então, se você gosta de Bíblia, aperte o cinto aí e vamos viajar, dar um bom passeio, um passeio que vale a pena. E o capítulo 8 aqui do apóstolo Paulo, lá quando eu comecei a expor essa carta, no capítulo 8, eu falei que tinham duas palavrinhas ou duas sentenças que nós veríamos nesse capítulo. O capítulo 8, ele começa com a frase: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora ele vai terminar dizendo que nenhuma separação há. E entender isso, essas duas verdades, essas duas frases, é vital para aquilo que nós chamamos de evangelho, para a mensagem da salvação. A Bíblia, ela ensina, em seu contexto geral, que toda a humanidade, todos os seres humanos, estão num estado de inimizade contra Deus, num estado de rebelião. Então, se você parar para entender essa verdade bíblica de que toda a humanidade está em inimizade contra Deus, e Deus, como um juiz justo, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode simplesmente deixar para lá, dizer assim: olha, não, tá tudo bem, as coisas, os pecados cometidos não tem problema. Não. Deus, como um justo juiz, ele precisa condenar o pecado, e o pecado sempre tem alguém o carregando, que é o que a Bíblia chama de pecador. E por isso, todas as pessoas que vivem nesse mundo, elas nascem nesse estado de rebelião. Elas nascem nesse estado de inimizade, do qual Paulo explicou muito bem já na carta aos Romanos, e que tem o ápice dessa explicação lá no capítulo 3, no verso 23, que diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, agora, a gente acompanhando esse capítulo, principalmente essa parte final, Deus fez algo para resolver esse problema do qual você e eu somos incapazes. Qual é o problema? Da inimizade contra Deus. E o que ele fez? Segundo o que nós lemos rapidamente, o que a Bíblia ensina, ele enviou o seu Filho para salvar pecadores.
E uma vez que você entende quem Cristo é e o que Cristo fez, você passa de inimizade para amizade. Você passa de inimigo de Deus para amigo. Lembram do capítulo? Nenhuma condenação há. No entanto, mesmo assim, viver a vida no dia a dia, nesse lado da eternidade, não é fácil. Então, a ideia de que se você se tornar um crente, todos os seus problemas vão desaparecer, não é verdadeira, não é bíblica. Ainda existem no dia a dia problemas. Você não acha? Você não tem visto isso? Por exemplo, você ainda tem dores. Nós ainda passamos por momentos que nos trazem dor. Nós ainda temos angústias. Não existem momentos que você está aflito? Existem. Nós ainda temos medo. Existem várias circunstâncias que o medo acaba nos cegando para as coisas, não é verdade? E talvez ainda mais longe, quando você pensa a respeito de Deus, você duvide do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que o amor de Deus é real? Afinal, tem tantas coisas ruins no mundo acontecendo, será que o amor de Deus é real? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. E por isso, Paulo vai nos ensinar aqui por meio de verdades objetivas. Verdades que são inquestionáveis a respeito do que você possa estar passando. Por quê? Porque no mundo de incertezas, você precisa se guiar por verdades certas. No mundo onde tantas coisas difíceis acontecem, você precisa ter uma direção segura. Então agora Paulo vai mostrar que se você creu em Cristo, você pode ter certeza do amor de Deus. Porque não há separação nenhuma. É isso que Paulo vai fazer aqui, por meio de 6 argumentos, 5 em perguntas retóricas e o final na conclusão. E qual é o objetivo aqui que eu tenho para vocês essa manhã? Que você possa conhecer esse amor. Que você possa descansar nesse amor. E que você possa compreender de uma vez por todas que se você está em Cristo, Deus nunca vai lhe abandonar. E não lhe abandona no presente. Em primeiro lugar aí, que você saiba da verdade objetiva que com Cristo você está protegido. Verso 31. Acompanhe comigo aí a leitura. Eu tenho aqui, pastor, obrigado. Diz assim o texto bíblico. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai falar aqui, nesse verso 31, a respeito da segurança eterna na vida do cristão. O que é isso? Como nós podemos caminhar nesse mundo no dia a dia, confiando que Deus nos salvará no fim, tendo a certeza de que Deus nos salva. Então, primeiro, Paulo faz isso com muita frequência, ele usa perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é algo que muitas vezes a resposta já está embutida. Então, você pergunta algo, mas a resposta está ali. E Paulo começa falando aqui, que diremos então à vista destas coisas? Qual coisas? Uma regrinha de interpretação básica, porque a Bíblia é um livro e precisa ser interpretado, isso é importante que você saiba, porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia como um livro mágico, né? Você abre a Bíblia em qualquer lugar e olha, vou ver o que Deus tem para mim, né? Não é assim. Você precisa entender a Bíblia dentro do seu contexto. E Paulo está falando de algo que ele já disse, algo que ele recém falou, que são os versos 28 a 30. Olha o que ele diz. Que diremos então destas coisas? O que coisas? Ele diz assim no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Que diremos quando nós lembramos de coisas tão maravilhosas? Que Deus envia o seu Filho para salvar pecadores, e isso faz parte de um plano de Deus do começo ao fim. Quando você entende isso,
a expressão aqui que deveria ser é uma expressão de louvor. E você dizer assim, realmente isso é maravilhoso. Compreender essas verdades são algo que tem um valor eterno. Um valor que não é o mesmo valor de coisas do tipo, meu time foi campeão. Não é isso. São coisas que têm um peso de glória, um eterno valor. E aí Paulo, respondendo à pergunta, muitas vezes ele faz uma resposta com outra resposta, uma pergunta com outra pergunta para responder. O que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta que Paulo resume para responder. Então, talvez aqui numa leitura rápida você diria assim, bom, então Paulo está dizendo que se Deus é por nós, nós não teremos mais problemas. Se Deus é por nós, ninguém mais pode se opor a nós. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Você vai entender isso no próprio texto que nós vamos analisar. Porque lá nos versos 35 e 36, você vai ver que Paulo ele lista uma série de problemas ou de adversários que fazem oposição ao cristão. E você vai perceber que a vida cristã do lado de cada eternidade, ela sofre oposição tanto num nível variado, vários tipos de dificuldades, quanto em intensidade, a ponto de Paulo falar de casos de morte. Vocês devem lembrar que o contexto aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo é um contexto onde o Império Romano está reinando. E o Império Romano aqui, ele já persegue cristãos, não chegou no seu ápice, mas Paulo está escrevendo para um povo que muitas vezes vai ser perseguido, capturado, morto, decapitado. Muitas vezes esse povo vai funcionar vai ser mergulhado no piche para colocar fogo e servir como postes de iluminação para as loucuras dos imperadores. Esse período é um período em que muitas vezes os cristãos vão ser jogados nas arenas dos gladiadores para ser espetáculo dos que estão vendo. Esse período é um período marcado por mortes em que os cristãos eram vestidos com peles de animais para que as feras os devorassem. Esse é o período. Então Paulo não está dizendo que se Deus é por nós, não teremos problemas. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que Deus nos é favorável. Não existe mais inimizade. Deus agora está ao nosso lado. Ele não é mais o nosso inimigo. Agora, se nós trouxermos para os nossos dias, as coisas não melhoraram muito, não é verdade? Se você for sincero aí e pensar, você vai ver que o nosso tempo é um tempo marcado por violência. A gente vê notícias terríveis que, quando nós olhamos essas notícias, nós dizemos assim, será que existe Deus? Não é verdade? Nós vivemos num tempo em que a inimizade entre as pessoas é real. Os perigos são reais. Nós temos visto claramente, recentemente, guerras. E nós vemos que nada de bom vem de uma guerra, não é verdade? Nós temos presenciado isso. E aí a pergunta que faríamos é, qual seria o antídoto para esses problemas, para esses perigos? Para que você pudesse viver no tempo presente sem medo, sem essas preocupações. Então, cada um de nós chegaria a uma resposta. Alguns responderiam assim, ou a maioria responderia assim, eu preciso de um suporte. Eu preciso de algo ou alguém que me proteja, que me dê essa capacidade de proteção. Então, talvez muitos daqui pensem assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia estar melhor protegido. Eu protegeria melhor minha casa, eu poderia talvez comprar um carro blindado. Mas o dinheiro não compra vida, nós sabemos disso. O dinheiro não conseguirá lhe sustentar até o fim do percurso. Ou então, talvez você pensasse assim, bom, eu vou começar a treinar mais, vou fazer algumas aulas de autodefesa, defesa pessoal, e eu vou tentar me tornar uma mistura meio de Rambo com Braddock. Os mais antigos aí vão saber o que é isso, né? Porém, sempre vai existir alguém
ou algo que é mais poderoso que você, não é verdade? Você vai perceber que sempre existirá alguém que tem mais força que você. Ainda outras pessoas talvez apelem ou depositem as suas esperanças do suporte que precisa em medicamentos. Talvez nunca houve época em que as pessoas tenham se dopado tanto de antidepressivos, remédios para ansiedade. Por quê? Porque elas procuram algo que dê suporte para passar pelos perigos e ansiedades e medos. Só que o problema é que você precisa saber que o tempo, o poder e essas coisas não são controladas por você. Sempre existirá alguém mais poderoso, sempre existirá alguém que tem mais força que você. Então, a resposta é que você precisa de alguém que não seja limitado pelo tempo, que ele tenha eternidade, que não seja limitado pela força, que ele seja poderoso, que não seja limitado pelo conhecimento, que saiba quando você precisa dele, mesmo quando você mesmo não sabe. Então, Paulo parece aqui nos apresentar essa pessoa. Paulo nos fala aqui a respeito dessa pessoa. Paulo descansa na grandeza dessa pessoa. E essa pessoa é o Rei do Universo. Talvez o problema que nós tenhamos, que você e eu possamos ter, é que nós não conhecemos o Deus da Bíblia o suficiente. Talvez o problema é que quando você pensa a respeito de Deus, você cria uma imagem, uma caricatura de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Um Deus fraco, um Deus que não tem poder para mudar as coisas, um Deus que é proibido de ordenar algo porque ele estará se intrometendo no livre-arbítrio. Esse não é o Deus de Paulo e esse não é o Deus da Bíblia. Você precisa constantemente trazer à memória os atributos de Deus, as características que revelam quem esse Deus é. Isso deveria estar na sua dieta alimentar espiritual. Pelo menos uma vez ao ano, você deveria ler uma boa literatura a respeito dos atributos de Deus. Eu posso lhe garantir que se você fizer isso, o seu relacionamento com Deus nunca mais vai ser o mesmo. Agora entenda, Paulo dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se esse Deus onipotente, onisciente, poderoso é por nós, ou seja, é favorável a nós, então você consegue responder com Paulo aqui. Quem será contra nós? Nada, nem ninguém. Ou não importa se algo aconteça, porque eu sei que Deus está usando todas as coisas para o meu bem, conforme Romanos 8, 28. Então, muitas vezes, eu creio que o problema é que nós esquecemos da verdade objetiva, daquilo que Paulo ensina aqui, que Deus é favorável a nós. E sabe por que eu acredito que isso acontece? Porque nós, seres humanos, temos a nossa visão limitada pelo presente. Nós vivemos apenas com aquilo que nós conseguimos enxergar. Só que Deus nos chama para algo muito maior, que seus olhos não conseguem contemplar apenas com os olhos espirituais. E o nome disso é vida eterna. Sua vida, ela não se resume a esse tempo curto aqui. Quer você acredite em Deus, quer você não acredite. E relembre disso constantemente. Relembre dessa verdade. Que se Deus é por você, quem será contra você? Ou seja, você pode se juntar aqui aos salmistas quando eles disseram frases do tipo assim, lá no Salmo 56, 11. Em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Ou então o Salmo 23, 4, que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás ao meu lado. Percebe que o salmista não está dizendo assim, eu não terei problemas, mas ele está dizendo o que ele sabe que se acontecer, quem ele vai ter ao seu lado. Ou ainda o Salmo 28 que diz, o Senhor é meu escudo, a minha proteção.
Nele meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Então a primeira verdade objetiva que você precisa lembrar é essa. A segunda vai estar no verso 32. Com Cristo você é sustentado. Com Cristo você é sustentado. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe da profundidade dessa frase? Dessa verdade objetiva? Paulo agora vai dizer a causa do favor de Deus. Por que Deus é favorável a você? Por que Deus está ao seu favor? Está a seu favor, está ao seu lado. A causa é o Filho, Jesus. E mais uma vez fica claro um ensino das Escrituras de que a obra da salvação ela é do começo ao fim de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. E nós vemos isso por meio de duas expressões aqui. Você percebe que uma expressão é negativa e a outra é positiva. A negativa diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Isso é negativo, porque teve um ato aqui que não é um ato de uma coisa boa. É um ato de um filho que vai vir para o sacrifício. Um filho que vai morrer. Parou pensar nisso. Mas ele não para aí, ele diz a expressão positiva, que Deus entregou. Ou seja, Deus enviou seu próprio filho para quê? Para morrer por pecadores. Aqui Paulo dá a causa da segurança e do encorajamento. Existe uma base sólida para isso, que não pode ser o seu sentimento. Porque o seu sentimento, por mais sincero que ele seja, ele não tem um fundamento sólido para passar por dificuldades na vida. Você deve entender isso, porque quando você está triste, você não tem força para fazer muitas coisas. Quando você está chateado, você acaba não conseguindo ter um comportamento como deveria. Não tem aquela expressão que a pessoa diz assim, não faça nada de cabeça quente. Por quê? Porque a chance de você errar é muito grande. A verdade bíblica do que Deus fez é a base do fundamento para a sua vida diária. Essa é a base da segurança. E é isso que você precisa diariamente pregar a si mesmo. O amor de Deus em Cristo é imutável. Não existe nada que mude o amor de Deus em Cristo. Ele não muda. E olha que interessante esse raciocínio do apóstolo Paulo aqui nesse verso. Paulo faz com frequência isso, mas aqui é o ápice disso. A lógica de Paulo é do maior para o menor. Do mais difícil para o mais fácil. Do mais importante para o menos importante. Então, se Deus fez o mais difícil, enviando o Filho para morrer na cruz, para pagar uma conta de condenação que era sua e minha, o ato mais sublime de amor da história, qual é a dificuldade dele lhe sustentar de graça com todo o resto? Percebeu? Qual é a dificuldade para Deus? Nenhuma. Muitas vezes, talvez você já tenha passado por isso, eu certamente já passei e conheço vários crentes que já passaram. Se perguntando a si mesmo, será que eu vou conseguir chegar ao final da caminhada cristã? Será? Será que minha fé vai permanecer até o fim? Muitas vezes nós nos questionamos com isso. E mais, nós questionamos muitas vezes a Deus. Por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Escutamos questionamentos internos, o nosso coração muitas vezes fazendo isso, e questionamentos externos, pessoas falando sobre o amor de Deus, dizendo assim, como é que pode pessoas viverem com fome se existe um Deus de amor? Como é que pode? Isso é real, não é real? Você nunca passou por isso? Pessoalmente, você nunca se perguntou?
E muitas vezes isso toma uma proporção tão grande que você pergunta para si mesmo: será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus realmente cuida de mim? Então deixa eu lhe dizer o antídoto para isso. Sempre que isso acontecer, sempre que esses pensamentos baterem na porta da sua casa, do seu coração, lembre da cruz. Lembre do ato mais sublime de amor que jamais acontecerá novamente. Deus fez o mais difícil. Ele deu o Filho amado para morrer por você. E se as suas dúvidas eram essas, a respeito do amor de Deus, você tem resposta para as duas. Primeiro, se você tem dúvidas da sua salvação, lembre-se, sua salvação não depende dos seus sentimentos, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a base. Você entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário? Você reconheceu isso? Você está salvo. Você está salvo. Existe segurança na salvação. Sempre que você duvidar se Deus lhe ama, por conta das circunstâncias mais diversas que você esteja passando, lembre do que Deus fez enviando Jesus. Um amor visível e prático. Um amor que encarnou, se fazendo um de nós, para quê? Tem um objetivo. Jesus não veio passear. Jesus veio com o objetivo de pagar um preço. Um preço que eu e você deveríamos pagar. E aí a gente perguntaria aqui ao texto de Paulo, ele diz assim: será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí você pergunta assim, bom, mas eu não tenho tido todas as coisas, não é? Eu estava com vontade de ter uma Mercedes do ano, eu queria ter minha casa própria. Será que é isso que a Bíblia fala quando fala em todas as coisas? Na oração também tem isso, não tem? Jesus não disse, tudo que pedirem em meu nome eu vou conceder? E aí você vê o pessoal se esforçando para falar em nome de Jesus, né? Vira um ritual. Fala alguma coisa e fala em nome de Jesus que vai acontecer, porque Jesus prometeu. Será que é isso que a Bíblia ensina quando fala em todas as coisas? Será que é essa a ideia que a Bíblia traz? Que o crente vai ter tudo que ele deseja? Que você não vai mais ter falta de nada? Que a partir de amanhã você só vai comer filé mignon? Será que é isso? Não, não é isso. Nunca houve essa promessa nas Escrituras. O que ele está dizendo é, já que Deus fez o mais difícil, não é verdade? Ele entregou seu filho. Então ele vai providenciar tudo o que é necessário para lhe manter seguro em Cristo, para lhe manter salvo em Cristo, para lhe conformar à imagem de Jesus, conforme nós vimos no verso 29 desse capítulo. Paulo não está dizendo aqui que tudo que você pedir você vai ter, nem que você vai viver sem nenhum problema. Então, fui na igreja e agora eles disseram que tudo que eu pedir em nome de Jesus eu vou ter. Aí passa a primeira semana, você se empenha em oração, pede tudo em nome de Jesus, não acontece. Na segunda semana você resolve dar um crédito para Deus. Talvez ele esteja muito ocupado e aí ele não me escutou, então vou continuar. Aí passa um mês ou dois e as coisas não acontecem. Aí sabe o que a pessoa faz? Abandona a fé, porque ela entendeu tudo errado. Ela colocou em Deus mentiras que ele nunca ensinou. Deus disse que vai lhe dar todo o necessário para que você complete a jornada até a pátria celestial. Diariamente, Deus vai lhe dar graça e favor para o dia. Diariamente para o dia. E apesar do estoque do banco de graça de Deus ser um estoque infinito, ele não lhe dá toda a graça no mesmo dia. Ele lhe dá porções de graça diárias para que você possa recorrer a Ele e descansar nele diariamente. E Ele faz tudo isso enquanto Ele está trabalhando em você e por meio de você. Essa é a segunda verdade objetiva que você precisa lembrar. Em Cristo você é sustentado. A terceira verdade objetiva do verso 33 é que em Cristo nós recebemos sua justiça.
Diz assim o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, Paulo já fez isso e aqui ele retorna ao cenário do tribunal divino de Deus, onde Deus é um juiz e existe diante do juiz as acusações do tribunal. E nesse tribunal, a Bíblia afirma que esse juiz justo, ele vai retribuir a cada um conforme os seus crimes, conforme o que cada um merece. E aqui Paulo vai trazer em evidência o primeiro estágio do processo. Porque quando você senta diante do juiz, existe a acusação, né? E depois disso você vai ver no verso 34 que ele vai falar a respeito do final do processo, que é a condenação. Então, o que Paulo está trazendo aqui é dizendo quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. Novamente você precisa entender. Paulo não está dizendo que crentes não têm motivos para serem acusados. Se você for sincero e olhar para o lado aí, se você é casado, pedir para o seu esposo ou para a sua esposa, ele vai lhe dizer muitos motivos de acusação. Ou então, talvez você possa bater no seu vizinho e pedir, será que existem motivos para me acusar? Ou ainda, se você não fizer isso, mas for sincero consigo mesmo, pense quantas vezes você já adorou outras coisas que não são Deus. Colocou ídolos, e eu não estou dizendo aqui de estátuas, de imagens, de coisas do dia a dia. Né? Hoje em dia, talvez o ídolo mais moderno seja o smartphone. Né? Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já manipulou outras pessoas para fazer o que você quer? A lista é bem longa. A lista é bem longa. E como se não bastasse isso, ainda existe Satanás, que constantemente nos acusa, dizendo assim, você nunca vai ser aceito por Deus. Você não é bom o suficiente. Olha suas atitudes. Você constantemente falha. Porém, o ponto principal é que a fé cristã diz respeito justamente a isso. Entender que você é incapaz de, por sua força e o seu esforço, se salvar. Você é incapaz. Por melhor que você seja esforçado e continue sendo, se você é, isso nunca será suficiente, entendeu? Nunca será o bastante. Mas por meio da fé em Jesus e no que Jesus fez, isso é suficiente. O sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. Foi completo. Ele foi final. Você não precisa e não vai conseguir alcançar o favor de Deus com procissões. Semana que vem nós vamos ter uma. Esse tipo de ritual não altera em nada o relacionamento com Deus. Se você é inimigo, continuará inimigo. Porque isso não compra créditos. Não consegue lhe dar um status de justo diante de Deus. Ou então, no meio evangélico, tem algo bem comum que é um ritual de renúncia, né? Você vem a Cristo, diz que creu, aí você precisa fazer algo a mais. É uma renúncia. Então você faz lá, junto com o pastor, uma série de renúncias. Eu renuncio isso, aquilo. A obra de Cristo foi feita de uma vez por todas. E ela é suficiente. Por isso que as acusações não são aceitas. É por isso que o apóstolo diz aqui, quem intentará ou quem se atreverá a acusar alguém, os eleitos de Deus? A resposta é não, ninguém, porque não vai ter efeito. E Paulo fala por que não vai ter efeito, a parte B aí desse verso 33. Porque é Deus quem os justifica. E ao dizer aqui, Paulo, que Deus nos justifica, ele quer dizer que o juiz foi satisfeito. Estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Então, no julgamento divino, não existe mais uma base legal para a acusação. A acusação não tem mais valor. A acusação não tem mais valor porque a dívida que nós temos foi paga por Cristo. A justiça de Cristo já foi creditada na sua conta. Não é a sua justiça, é a de Cristo.
segundo o apóstolo Paulo explica na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5. Essa é a verdade objetiva, real, absoluta e irrevogável. Não existem tribunais humanos que vão torcer a isso, como nós temos visto, né, tanto no nosso país. Não existe isso. Deixa eu aqui, tenha mais um segundo de paciência comigo, deixa eu trazer uma ilustração que talvez grave melhor essa ideia do tribunal. Imagine então aqui, como eu falei, que aqui fosse o tribunal celestial. E sempre o acusado, ou quase sempre o acusado, fica sentado no banco dos réus, né? O réu é aquele que vai ser julgado. Tem bastante banco. Eu estou de pé, então não é isso. Todos estão no tribunal, sentados para o julgamento. E aí chega o advogado de acusação, e o nome dele é Satanás. E ele chega e ele tem um codinome, o acusador. E a intenção dele é acusar todos aqueles sentados na cadeira, os réus, os pecadores. E aí ele traz à tona muitas acusações. Ele traz à tona pecados cometidos pelo acusado. Pecados cometidos pelo acusado em pensamentos, em palavras ou em atitudes. E ele diz ao juiz que o acusado merece uma justiça de punição e não uma misericórdia. Esse acusado, ele merece o inferno e não o céu. Então, quando o advogado de acusação termina o seu discurso, ele está satisfeito, porque ele tem certeza que o réu será condenado. As acusações contra ele são muito grandes. Não existe a mínima chance dele ser absolvido. Então se levanta o advogado de defesa. E o nome do advogado de defesa é Jesus Cristo, o justo pelos injustos. E aí, o advogado de defesa mostra quais são os motivos pelos quais o advogado deve ser absolvido. E nisso ele mostra as mãos e os pés perfurados pelos cravos. E mais ainda, ele mostra o seu lado, que foi transpassado por uma lança. E aí, sabe o que o juiz fala? O juiz declara: o réu foi absolvido. Caso encerrado. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. O que nos leva, em quarto lugar, à verdade objetiva, que em Cristo nós temos ajuda constante. Em Cristo você pode ter certeza que você tem um estoque infinito de ajuda. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Que não tem a palavrinha sentado, né? Está à direita de Deus e também intercede por nós. Então percebe que aqui o tribunal ainda está em evidência, e Paulo faz muito isso. Paulo agora vai trazer mais peso à verdade objetiva de que nenhuma condenação há. E Paulo, mais uma vez, esclarece a base do livramento da condenação. Não é que os crimes são deixados para lá, que Deus é um bom velhinho e ele enxerga o que há de melhor nas pessoas. Essa é a cultura popular. Mas um justo juiz não pode deixar para lá, porque senão ele deixaria de ser justo. E se ele é justo juiz, como ele resolve o problema da justiça? Com o seu amor. A cruz de Cristo é onde o amor e a justiça se cruzam. Deus não deixa de condenar o culpado, mas ele também não deixa de demonstrar o seu amor. Todos somos merecedores do castigo. Todos. Porque todos somos pecadores. Romanos 3:23. Então, quando o Paulo está falando aqui, não é que Paulo esteja dizendo que nós não somos merecedores de condenação.
Essa é uma mentira muito comum nos nossos dias, que as pessoas são boazinhas, que as pessoas elas não merecem as coisas que acontecem. É verdade que várias coisas ruins que acontecem nós olhamos e dizemos, nem um cachorro mereceria, é verdade. Mas o ponto é que ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém é. Por isso, por mais que nós sejamos merecedores dessa condenação, Jesus pagou esse preço. Isso que nós vimos no verso anterior. Jesus leva o que era seu. O que era seu? Condenação e juízo. E você recebe o que era dele. O que é dele? Justiça e salvação. Você não é salvo da condenação por suas boas atitudes. Não é. Na matemática de Deus isso daí não conta. Ah, então não é bom ser boas pessoas? A Bíblia não fala isso. Mas as boas atitudes não são suficientes para pagar o preço da sua dívida. Não é o seu status social. Então, eu sou fulano de tal, tenho 3 milhões de seguidores, então não é assim. Não é o seu dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar o céu. Não é nem a sua família, sabia disso? Os seus pais não podem lhe salvar. Os filhos não podem salvar os pais, porque a salvação é individual. Cada ser humano precisa crer em Jesus e naquilo que ele fez, para poder alcançar perdão e salvação. E Paulo explica aqui por que nada pode lhe condenar. Diz assim, quem os condenará? E ele vai dar 4 razões objetivas para você saber. 4 razões que é importante que você lembre-se sempre que a sua própria vida ou seu coração quiser lhe condenar. Isso vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Mas a verdade objetiva é do que Cristo fez. E você precisa lembrar. Olha aí o verso 34 que diz assim: é Cristo Jesus quem morreu. A morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Cristo morreu por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Cristo sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele morreu, em outras palavras, a nossa morte. Aí o apóstolo Paulo fala a segunda aqui, ele diz, ou melhor, quem ressuscitou. Graças a Deus por isso, porque a morte não o reteve. A ressurreição de Cristo é a prova de que ele triunfou sobre a morte. É a prova de que ele venceu o poder da morte. E ele pôde dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Foi vencido. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser declarados justos. A ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus aceitou, de que foi satisfatório o sacrifício. E a ressurreição de Cristo mostra que ele venceu a morte, esse é o pilar do cristianismo, e de que essa mesma ressurreição ela lhe dá não só a garantia de que se você está em Cristo, a morte não tem a palavra final na sua vida, não importa o que você esteja passando, dor, sofrimento, doença, se você está em Cristo, a morte não tem a palavra final. Ela é a garantia. A ressurreição de Cristo é a garantia. E também é o modelo. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos. Em terceiro lugar aqui, que Paulo fala a respeito disso, ele diz, o qual está à direita de Deus. Estar à direita de Deus é uma expressão para o governo de Cristo. É uma expressão que tem mais a falar de um status do que de um lugar. Não é que Cristo está do lado direito de Deus. Deus não é físico, Deus é espírito. Mas essa expressão à direita de Deus traz a ideia de uma posição de exaltação e governo. Isso significa que Deus Pai aceitou a obra e o exaltou acima de tudo, de todo principado, de todo governo humano, de todo tipo de doença, dificuldade que você possa ter. E por fim, que é onde me chama mais atenção, que diz assim, o qual está à direita de Deus e também
intercede por nós. Interceder é falar em favor de alguém. Jesus faz isso com total eficácia em seu favor, se você está nele. Ele é o seu intercessor legal, ele é seu advogado de defesa, e ele lhe representa diante do trono de Deus de tal maneira que você não se representa mais. Você depende dele para essa representação. E isso deveria nos levar a pensar: em Cristo eu tenho ajuda constante, não importa qual seja a circunstância da minha vida. Eu gosto do texto de Hebreus 4, dos versos 15 e 16, que diz assim: nosso sumo sacerdote, Jesus, entende nossas fraquezas. Ele entende, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, com a diferença que ele nunca pecou. Assim, já que Cristo sabe o que você passa, se aproxime com confiança do trono de graça. Tenha convicção que ele sabe e ele lhe escutará, onde você vai receber misericórdia e encontrar graça quando for preciso. Se aproxime de Cristo para receber a ajuda. Em quinto lugar, a quinta verdade objetiva que nós vamos encontrar no verso 35 é que em Cristo você nunca será abandonado. Em Cristo você nunca será abandonado. Vamos ler os versos 35 e 36, que eles fazem parte aqui do mesmo trecho. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mais uma vez aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo responde uma pergunta com outra. E parece aqui que Paulo, ele está abrangendo todas as circunstâncias que um ser humano possa passar na vida. Eu tentei imaginar alguma outra aqui para mim, mas eu não consegui. Me parece que Paulo abrange tudo, em maiores e menores graus. E ele faz isso para responder a pergunta do começo aqui do verso: quem nos separará do amor de Cristo? Existe alguma coisa que tem esse poder? Existe alguma circunstância que vai conseguir vencer essa ligação? E note, queridos, que Paulo não diminui a dificuldade enfrentada por crente. Você percebe? Você percebe que Paulo não fala aqui do tipo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Em Cristo só vai ser coisa boa, passeio no parque, McDonald's, sorvete. Não é. E aqui é onde, talvez, eu tenho um ódio santo por essa teologia da prosperidade, porque ela tem destruído o meio evangélico. Porque essa teologia da prosperidade, ela vai dizer, ou melhor, ela não vai dizer, ela não vai conseguir lidar com um texto como esse. Ela não vai conseguir lidar com um texto como esse, porque Paulo não está dizendo que o crente vai ser privado ou poupado de momentos como esses. Não vai. Pelo contrário. A Bíblia é repleta de exemplos. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, da metade para frente, você vai ver várias circunstâncias de morte com vários seguidores. Você vai ver no dia a dia da sua própria vida circunstâncias difíceis de lidar. Ser cristão não é garantia de não ter problemas, mas ter a certeza que você não está sozinho para passar por eles. Sabe qual é o problema desse tipo de teologia da prosperidade? É que é um tipo de fé mentiroso. Porque é um tipo de fé que não lhe prepara para os momentos difíceis da vida. Ele só lhe dá a parte boa. Ele é um tipo de fé que não vai dar suporte em momentos de dificuldades no casamento, por exemplo. Ele não vai lhe dar suporte em momentos de dificuldade financeira que você vai passar. E aí sabe o que acontece? As pessoas se desviam da fé. Porque na verdade elas nunca creram na fé bíblica.
Elas creram numa fé inventada por pessoas que querem manipular os outros por benefício próprio. E o texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez? Perigo ou espada? A tribulação aqui que o apóstolo Paulo vai se referir inclui todo gênero de sofrimento ou de perdas. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por tribulações. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito de angústia. Angústia é aquele sentimento interno quando as dificuldades nos atingem de tal forma que nós perdemos até o rumo. Isso nunca aconteceu com você? Ou então, aqui, Paulo vai falar sobre a perseguição, que diz respeito ao aspecto violento pelos quais os filhos de Deus muitas vezes passam. Lembram que eu falei lá na introdução? Paulo está escrevendo num tempo do império em que ser cristão era sinônimo de morrer. Então, hoje em dia, aqui no nosso país, nós vivemos numa aparente tranquilidade, tem trio elétrico para Jesus. Ai, que beleza, o pessoal vai lá, né, quase sem roupa, pula, grita e fala, é para Jesus. Isso aqui era inimaginável nessa época. Se dizer que era crente, cristão, era praticamente assinar um atestado de mártir. Só que deixa eu lhe dar uma informação que talvez você não saiba. Talvez quando nós pensamos no período aqui apostólico, no período em que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, nós pensamos que foi um período de grande perseguição, e de fato foi. Mas nem de longe se compara com os nossos dias. Existem alguns dados de um grupo chamado Portas Abertas, um órgão chamado Portas Abertas que dá assistência e ajuda aos cristãos ao longo do mundo, ao redor do mundo, que em 2025, esse ano, 380 milhões de cristãos têm tido algum tipo de perseguição ou violação dos seus direitos humanos como pessoas. 380 milhões. Quer entender esse dado? Desde 2018, esse número cresceu 140 milhões. Ou seja, quer dizer que 1 a cada 7 cristãos é perseguido no mundo. Parou pensar nisso? É verdade que, com a graça de Deus, talvez o maior tipo de perseguição que você e eu soframos aqui é de exclusão da família, né? Chacota das pessoas, lá vai o crente, lá vai o pastor, lá vai não sei. Esse tipo de coisa que também dói. Também dizem respeito a nos machucar. E é verdade que muitas vezes as palavras machucam tanto quanto o físico, não é verdade? E Paulo não para por aí. O verso 36, ele vai citar o Salmo 44, verso 22, diz assim, ó. Ele diz, como está escrito. Isso quer dizer o quê? Está na Bíblia. E essa citação do Salmo aqui, que ele vai falar, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, é porque é que Paulo quer deixar claro na mente do leitor, do cristão, que o perigo de morte e de terror não são motivos de abandono da fé. E mesmo que isso possa acontecer, o abandono da fé, ele não vai tirar a vida eterna do cristão. Paulo está escrevendo numa perspectiva de alguém que reconhece, sabe que a vida não se resume apenas aos 70, 80 anos daqui. Existe uma vida eterna, irmãos. Não viva a sua vida desperdiçando ela como se isso fosse tudo que há. Não estou dizendo para você não se alegrar, não se divertir, não valorizar, mas não viva esse tempo achando que ele é tudo que há. Para que você gaste todo o seu esforço em ganhar dinheiro. Para que você gaste todos os seus lazeres e prazeres com tipos de prazeres que não têm valor eterno. Que não têm valor eterno. E é interessante como essas coisas
elas nos pegam muitas vezes pelas beiradas, não é verdade? O entretenimento é um deles. Muitas vezes você não vai escutar as pessoas falando, deixe de ser crente, mas eles vão lhe suprir de tanto entretenimento que a quarta-feira, no estudo das doutrinas fundamentais, você vai ter uma coisa mais legal para fazer. De tal forma que no domingo de manhã, você trabalhou tanto a semana inteira que domingo de manhã é o único dia para dormir. Então, vou dormir. Entendeu? Como é sutil? Dormir é bom? Uma delícia. Ter lazeres, ir no cinema, se divertir, brincar, jogar bola, é bom? Uma delícia. Mas você precisa ter a mente clara na perspectiva eterna. E se envolver e envolver aqueles que estão próximos, seus filhos, seus cônjuges, seus amigos, em lazeres que têm princípios que durarão pela eternidade. Muitos de nós, estou bem no tempo aqui, tranquilo, então dá até para, eu tinha deixado um pouco mais para falar, mas acho que dá para trazer de volta. Muitos de nós podem estar em algum desses estágios agora, né? Diz assim, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Eu não sei qual que é a situação de cada pessoa aqui. Muitos podem estar num estágio, 2 estágios, todos os estágios. Muitos de nós podem estar aqui com medo da morte. Quando não quero pensar na morte, porque quando eu penso na morte eu fico apavorado. E todas essas realidades, elas são verdadeiras. Elas doem, elas nos abalam, elas mexem com os nossos sentimentos. Só que lembre-se que nenhuma delas pode tirar essa verdade objetiva de que nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. O que nos leva à conclusão do apóstolo Paulo, dos versos 37 em diante. Em Cristo, se você está em Cristo, você é mais do que um vencedor. Se você está em Cristo, você é mais do que um vencedor. Verso 37, o apóstolo diz assim, mas apesar de tudo isso, tudo que ele falou, todas aquelas dificuldades reais, verdadeiras, somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Após Paulo nos trazer tantas perguntas em forma de nos fortalecer, Paulo agora vai, mais uma vez, para finalizar, destacar o resultado do amor de Deus em Cristo. Qual é o resultado do amor de Deus em Cristo? Que todos aqueles que estão unidos a Ele têm a garantia de uma vitória que não se resume a essa vida, mas de uma vida do porvir. O prêmio garantido é muito melhor que qualquer riqueza terrena que acabará. Qualquer fama que muda do dia para a noite. Qualquer prazer temporário. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando você entende essa verdade espiritual, quando o Espírito de Deus transforma o seu entendimento, e note que aqui nós não estamos falando de coisas que não são inteligíveis. Não, todos vocês estão entendendo a mensagem. Todos. Mas nem todos crerão. Nem todos entenderão que em Cristo você é mais que vencedor, que uma vida com Cristo é superior a qualquer tribulação agora, qualquer angústia, qualquer perseguição. Nem todos entenderão que todas as dores, todo o sofrimento que é real e difícil é o fim. Nem todos. Mas aqueles que ganham olhos espirituais, essa é a obra sobrenatural de Deus, que aquilo que Cristo fez e lhe assegura que vai cumprir, você muda de perspectiva. Você muda, você começa a entender por que você pode se considerar mais que um vencedor. E note que quem está falando isso aqui, o apóstolo Paulo, ele pode dizer com convicção, tanto intelectual quanto de experiência própria. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versos 23 a 28, ele fala tudo o que ele passou.
Ele apanhou, ele sofreu naufrágio, ele correu risco de morte, ele foi abandonado por amigos, ele foi traído. Ele sabe o que ele está falando. Por isso que enquanto você não entender esse amor que deixou o trono de glória, o trono de majestade, de Rei do Universo, desceu, se humilhou ao se fazer um de nós, sofreu e padeceu uma condenação seguida de morte, uma condenação seguida de morte que é sua e minha, você não vai entender o que o apóstolo Paulo está falando. Apesar de tudo isso, você pode se considerar mais que um vencedor. E a palavrinha aqui do apóstolo Paulo para falar de mais que um vencedor é a ideia de um hipervencedor, de um supervencedor. Porque não existe uma oposição capaz de lhe arrancar o que ele conquistou. Mas não fomos nós que conquistamos. Aquilo que Cristo conquistou é incapaz de ser tirado de nós. Nós nos tornamos mais que vencedores pelo que Cristo fez em nosso favor. E aí nos leva aqui ao verso 38, onde o apóstolo Paulo vai finalizar o raciocínio no 38 e no 39. Ele diz assim: por que eu sou mais que vencedor? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nesse universo inteiro criado poderá nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Isso é um argumento bom para você se lembrar. Quando o seu coração tentar dizer para você assim: você está condenado, você está perdido. Paulo finaliza esse raciocínio aqui dizendo: eu estou bem certo, o que Paulo já usou em outros trechos é: eu tenho certeza disso. Eu estou convencido de que, embora os perigos e os inimigos sejam muitos, sejam reais, nenhum deles tem o poder de me separar de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo chega ao final aqui com essa certeza de que não há nenhuma separação. E você vai perceber aqui que Paulo vai dar mais uma lista de obstáculos e desafios. E ele não vai deixar nada de fora. Você percebe que ele agora vai dizer no verso 39 todos esses desafios. Ele vai dizer que nem a altura, ou melhor, ele termina aqui no verso 38, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. E aí ele continua dizendo: nada, nem ninguém, nenhum poder pode afastar os crentes dessa promessa gloriosa de que Deus cuida diariamente deles. Nada, nem ninguém. É verdade, queridos, a vida não é um mar de rosas. Não é. É verdade que muitas vezes nós gememos, dói, as circunstâncias nos esmagam. É verdade também que Deus muitas vezes usa as tribulações para lhe refinar, para lhe purificar, para lhe tornar mais parecidos com Jesus. É verdade também. É verdade que enquanto nós gememos e sofremos nesse mundo barulhento, que tenta constantemente tirar os nossos ouvidos da voz do Senhor para escutá-lo por meio de promessas, por meio de verdades objetivas, Paulo quer deixar claro: não se deixe levar por meio disso. Nenhum inimigo tem poder de lhe afastar se você está em Cristo Jesus. Nós vimos aqui, Jesus morreu para comprar um povo. E esses que Jesus comprou são sua propriedade. A carta de Pedro, Pedro fala que nós somos um povo exclusivo de Deus, comprados por um preço de sangue. É por isso que Paulo aqui, ao falar no verso 39, ele termina, ou no 38, ou 39, no final aí do 39, você vai ver que o nosso Senhor ali, a ideia não é de alguém
mais velho ou coisas do tipo. É a ideia de que Cristo é Deus. E como Deus, nada pode lhe afastar dele. Nada. Quem ele comprou, ele não vai perder. Entendeu? Quem ele comprou, ele vai sustentar até o fim. João 6,39. Então, se junte ao apóstolo Paulo. Memorize essa verdade. Porque em momentos de dificuldade, de dor, você não pode ser guiado pelos seus sentimentos. Você precisa ter uma realidade objetiva. Uma realidade objetiva e presente, como a que o apóstolo Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo fala aqui é que não existe, no verso 39, nenhum poder desse mundo, 38 e 39, seja terreno ou espiritual. Não existe nada, nenhuma circunstância no presente ou circunstância que o futuro aguarda. Não existe nada na criação toda que tenha poder de separar você do amor de Deus. Ah, porque eu sou muito legal, porque eu tenho me esforçado. Não é por isso. É porque essa união é feita com o Filho. Essa união que não pode ser mais quebrada é feita com o Filho. E assim, se você está em Cristo, você está eternamente seguro. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui para chegarmos ao fim. E algumas delas são importantes. Ou melhor, todas são importantes. Essas descrições aqui que Paulo nos deu, elas não valem para todos os seres humanos. Então, o que eu tentei explicar por meio do que o texto ensina, não vale para todos os seres humanos. O que Paulo falou, vale para aqueles que estão unidos em Cristo. Aqueles que entenderam o seu estado de pecado e que são merecedores de condenação, que merecem uma justa condenação, não existe injustiça de Deus. E aí eles correm para Cristo como seu único e suficiente Salvador. Único, porque não há outro método. E suficiente, porque é suficiente, não precisa outros rituais. Você não vai ver aqui na igreja coisas do tipo uma segunda bênção. Você não vai ver aqui na igreja coisas que seitas ensinam. Seitas são aquelas que deturpam o ensino fundamental. Então elas dizem, é fé em Jesus, mais alguma coisa. É fé em Jesus, mais uma procissão. É fé em Jesus, mais um ritual. É fé em Jesus, mais uma campanha. Não. Se você está, ou melhor, se você não está nesse grupo para qual Paulo está falando, então você é inimigo de Deus. E terrível coisa é ser inimigo da pessoa mais poderosa do universo, que tem poder não só para lhe matar, mas para lhe enviar para o inferno. Lucas 12:5. A morte é só o começo, tanto para crentes quanto para descrentes. No entanto, para os descrentes, a morte é o começo de uma vida de tormento e sofrimento eternos. Mas não precisa ser assim. Se arrependa e creia. Se arrependa e creia. Não é exigido nada mais. Não é exigido que você faça algum ritual. É exigido que você reconheça o seu estado e creia em Cristo. E se você já crê em Cristo, se você faz parte desse grupo aqui que Paulo está escrevendo, você precisa aprender de uma vez por todas a lidar com verdades objetivas. Verdades objetivas, não por sentimentos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. E isso vale para tudo. Isso vale para momentos de tribulação, para momentos de lazer, para momentos de prazer, para relacionamentos. Isso vale para todas as áreas da vida. Então lembre das verdades objetivas que nós aprendemos hoje. Em primeiro lugar,
Em Cristo você é protegido, você está seguro. Segundo, em Cristo você tem sustento diário, aquilo que é necessário. Em terceiro, em Cristo você recebe sua justiça. Em quarto, em Cristo você tem ajuda constante. Se achegue diariamente ao trono de graça. Em quinto, não importa quem lhe abandone nesse tempo presente. Às vezes pode ser pai, às vezes podem ser amigos, mas em Cristo você nunca será abandonado. E por fim, entenda de uma vez por todas, que se você está em Cristo, você é mais que um vencedor. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Pai Santo, obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque, diante da turbulência dos dias, das lutas, das dificuldades, dos nossos próprios sentimentos que constantemente nos confundem, nós precisamos de verdades sólidas, realidades que possam nos guiar em meio às tribulações, angústias ou perseguições. Que o Senhor seja engrandecido ao nos ajudar. Que o Senhor seja sempre o motivo do nosso deleite, do nosso prazer. Ajuda-nos corrigindo sempre que necessário, para que nós jamais nos afastemos de Ti. E Pai, começando em mim e estendendo a toda a congregação, eu te peço, grava em nosso coração a perspectiva da realidade da vida eterna. Que os nossos dias aqui sejam vividos à luz da vida eterna. Não nos deixa mais brincarmos como crianças bobas que não sabem de verdades reais daquilo que nos aguarda. E uma vez que o Senhor tiver feito isso em nós, nos ajuda também a ajudar outros a enxergarem essa perspectiva real e verdadeira de uma vida eterna. Que em tudo seja sempre o Senhor glorificado. Essa é a nossa oração. Amém.